Então, olha só, questãozinha de circuitos do Enem 2019, essa questão é um saco. Vocês já vão ver por quê. Ela te conta, ela tem todo um circuitinho aqui, né? Ela conta que uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado. Já explico por que esse cabo está mal dimensionado. De resistência igual a 10, né? Que seria o que está representado aqui. Daí aqui tem o resto do circuito da tua casa. Idealmente, a nossa casa seria um paralelo perfeito. Tu teria só os elementos em paralelo, mas como esse cabo está mal dimensionado, tu tem mais um cara que está em série com a bateria aqui, com a fonte. É esse cara que, de certa forma, vai causar todo o problema da questão. Dele diz que tem 5 lâmpadas, essas lâmpadas inicialmente estão desligadas, ó, reparem que as chaves estão abertas, não teria como passar a corrente por esses fios. E tu tem mais uma televisão, que tem uma resistência de 50 ohms que está conectada no circuito. Essa televisão, então esse aqui, né, é a televisão. E de acordo com o enunciado, essa televisão ela não pode ter qualquer DDP para funcionar. Ela tem que ter entre 90 e 130 volts. Então, no mínimo 90, no máximo 130. 130 ela não vai ter, porque como aqui a bateria tem 120, né, não tem como passar de 120. Então, o problema é se ela tiver menos que 90. Daí a gente vai ter que entender o que está acontecendo aqui. Só para deixar claro, tá? Não precisaria fazer isso na hora da questão, mas só para vocês entenderem por que a questão diz que esse circuito está mal dimensionado. É que se tu tivesse um paralelo perfeito, imagina que tu não tem esse cara aqui. Tu tem só os elementos da tua casa em paralelo. Vamos pôr um fiozinho aqui, ó. Se isso aqui fosse um paralelo perfeito, ó, os elementos da casa estão em paralelo entre si, só um paralelo, e tu tivesse a fonte de 120 volts, lembra que num paralelo todo mundo tem a mesma DDP. Então, mesmo que eu ligasse todas as lâmpadas ao mesmo tempo, essa lâmpada aqui teria o quê? Bom, 120 volts. E essa aqui? 120 volts. Essa aqui? 120 volts. Ah, e essa aqui? 120 volts. A última te surpreende? Não, 120 volts. Ah, e essa? 120 volts. Se fosse realmente um paralelo, todo mundo teria a mesma DDP, que é a tua casa. Todas as tomadas têm ou 110 volts ou 220 a princípio. O problema é que com aquele resistor presente ali, a situação vai ficar um pouquinho diferente. Não é um paralelo puro, digamos assim. Por isso que pode dar problema. Então vamos fazer o seguinte, o que acontece é que a questão me diz que tu vai ligar um certo número de... A questão quer saber, no máximo, quantas lâmpadas que eu posso ligar. Se ele quer saber quantas lâmpadas eu posso ligar no máximo, quer dizer que ligar mais lâmpadas é um problema, né? Então, no máximo, posso ligar tantas. O problema é que eu não sei quantas lâmpadas eu vou ligar. Se eu vou ligar uma, se eu vou ligar duas, se eu vou ligar três. Então, vamos fazer o seguinte. Se eu soubesse quantas lâmpadas eu liguei, eu poderia calcular a resistência equivalente desse paralelo. Como eu não sei quantas lâmpadas eu liguei, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que eu liguei o máximo que eu posso. Vamos analisar justamente o pior caso, que é o que ele quer. Ele quer saber o máximo. E já que eu não sei quantas lâmpadas estão ligadas, eu não sei qual que é a resistência equivalente desse trecho do circuito. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que a resistência equivalente desse trecho é X. Não sei quantas lâmpadas estão ligadas, então tem um certo número de lâmpadas em paralelo. No total, a resistência está dando X. Então, tu poderia imaginar, e eu até vou sumir com a minha cara feia um pouquinho para não distrair vocês, mas de certa forma eu estou falando que esse circuito aqui, tu poderia imaginar que é a mesma coisa que um circuito assim, ó. Tu tem 120 volts, daí aqui tu tem aquele 10 sorrateiro, e todo o paralelo equivale a uma certa resistência X, que eu não sei quanto que é, mas eu gostaria. Se eu estou analisando o pior caso, no pior caso vai ter 90 volts no paralelo que representa a televisão. Então, no pior dos casos, tu vai ter 90 volts aqui. Isso indica que lá naquele 10 tu vai ter 30 para fechar o 120. O que a gente pode fazer aqui? Olha só, olhando para esse, lembra que U é igual a R vezes I. A gente sempre vai trabalhar com essa formulinha. Olhando para esse resistor aqui, eu sei que eu tenho 30 volts aplicados em 10 ohms. Então, 10 ohms. Então, se tem 30 volts e uma resistência de 10, tu pode isolar e descobrir que o I vale 3. Então, a corrente elétrica que está passando por esse resistor aqui é 3 amperes. Só que essa corrente que passa lá em cima, ó, é a mesma corrente que vai passar aqui.
Então, aqui embaixo, tu também tem 3 amperes. Agora, olhando para esse resistor, de novo, U é igual a R vezes I. Se eu estou falando do U desse resistor, tu põe a resistência dele e a corrente dele. Quantos volts tem nesse resistor? 90, olha só. Qual que é a resistência dele? X. Qual que é a corrente que passa por ele? 3. Se tu isolar, tu vai descobrir que o X vale 30. Então, o que eu acabei de descobrir é que a resistência que representa o paralelo tem que valer 30 ohms, no pior dos casos. Então, todo esse paralelo aqui, é equivalente a uma resistência X que vale 30. Tá, então eu sei que a resistência equivalente do paralelo é 30. Agora, só o que tu tem que fazer é descobrir quantas lâmpadas tu pode ligar para dar essa resistência de 30. Tu poderia ir testando. Faz só 50 em paralelo com 200. Daí faz 50 em paralelo com 200 e com 200. Faz 50 em paralelo com 3 lâmpadas até chegar no 30. Tu vai ver que se tiver só os 50, vai dar 50. Se colocar uma lâmpada, vai dar um pouquinho, vai indo, até que uma hora chega no 30. Se tu não quiser ficar testando, tu pode montar uma equação, olha só. Vamos fazer o seguinte, eu sei que eu tenho aqui, de novo vou sumir com a minha cara feia para não distrair vocês, mas tu poderia imaginar que pegando só a parte destacada, só a parte do paralelo, tu tem a televisão, que tem uma resistência de 50 ohms, e tu tem várias lâmpadas em paralelo. Tu poderia ter uma, poderia ter duas, poderia ter 3, poderia ter 4, não sei. Todas elas têm uma resistência que vale 200. Como eu não sei quantas lâmpadas eu tenho, imaginem que eu calculei o paralelo só das lâmpadas. E daí a resistência equivalente só das lâmpadas deu, sei lá, Y. Não sei quanto que deu. Então, a resistência equivalente de tudo estava dando 30. E a resistência só das lâmpadas eu não sei. Vamos dizer que é Y. Isso é a resistência que vem só das lâmpadas que estão ligadas. E no fim, a TV junto com as lâmpadas ligadas tem que dar os 30. Foi o que a gente acabou de calcular. Tá, como é que a gente calcula a resistência equivalente num paralelo mesmo? Quando só tem 2 resistores, tu pode fazer o produto pela soma. Então, 50 vezes Y sobre 50 mais Y tem que dar 30. Daí agora virou trabalho braçal de matemática, né? Vamos lá. Pega esse 50 mais Y e passa multiplicando. Tu vai descobrir que 50Y é igual a 30 vezes 50 mais Y. Não esquece desse parênteses, porque é tudo isso que passou multiplicando, né? E daí esse 30 aqui, faz a distributiva. Como é que vai ficar? 50Y é igual a 30 vezes 50, 3 vezes o 5 é 15 e tem mais 2 zeros, mais 30Y. Passa para lá, fica 50Y menos 30Y é igual a 1.500. Se tu isolar isso aqui, 50Y menos 30Y fica 20Y é igual a 1.500. Passa o 20 dividindo, tu vai descobrir que o Y é 75. Tá, o que é esse 75? Isso é a resistência que vem só das lâmpadas estarem em paralelo. Daí agora tu poderia vir para cá e pensar o seguinte, ó. Eu tenho um certo número de lâmpadas que está em paralelo com os 50. Se eu tivesse só uma lâmpada ligada, a resistência das lâmpadas seria 200. Se eu tiver duas lâmpadas ligadas, ó, eu tenho 200 em paralelo com 200. Então, aqui é 200 ohms, aqui é 200 ohms. E além disso, então, eu estou olhando só a parte que vem das lâmpadas, tá? Só essa parte do circuito. 200 em paralelo com 200. Lembra que num paralelo, quando tem resistores iguais, tu pode pegar, para descobrir a resistência equivalente, pega um deles e divide por quantos tem. No caso, um deles é 200, dividido por quantos tem é 2, isso vai dar 100. Então, se tiver só uma lâmpada ligada na TV, a resistência das lâmpadas é 200. Se tiver duas lâmpadas em paralelo com a TV, a resistência das lâmpadas em paralelo é 100. Nota que o pior caso é 75. Então eu tenho que ir colocando lâmpadas até chegar em 75. Tu poderia colocar direto 3 lâmpadas. Ó, se eu colocar 3 lâmpadas em paralelo aqui. Ó, de novo, num paralelo com resistências iguais,
Para calcular a resistência equivalente, pega uma delas, que é 200, e divide por quantas tem, que é 3. Isso aqui vai dar cerca de 66,7 ohms. O que eu quero que tu perceba? No pior dos casos, a resistência que vem das lâmpadas em paralelo tinha que dar 75. Com uma lâmpada é 200, com duas é 100, com 3 lâmpadas já passou do pior caso, já chegou em 67. Enfim, menos que 75. Então, o máximo que eu posso pôr, se o pior caso é 75 e 3 já passou do 75, o máximo que eu posso pôr de lâmpadas é 2. É uma questão um pouco trabalhosa, um pouco é um eufemismo, né? Esse é o tipo de questão, claro, que na hora do Enem tu deixa pro fim, tá, gente? Tu olha para ela e parece, tu começa ali, parece que vai dar trabalho, circula e volta depois se sobrar tempo. Se sobrar tempo, tu volta. É uma questão difícil, tá, gente? Trabalhosa, chatinha, mas tá aí como é que a gente faz. Espero que tenha ajudado.